Você é uma pessoa que tem boa capacidade digestiva? Você é uma pessoa que não se queixa de estufamento, de gases, de intestino obstipado? Tá tudo certo com você? Ou não? Ou você é do tipo de pessoa que apresenta essas características? Então, se você apresenta essas características, isso é indício de que você não apresenta uma boa digestão. O que acontece? Pro Ayurveda, saúde tem muito a ver com uma boa digestão. Não só no Ayurveda, mas na nutrição ocidental também. A gente foca bastante numa boa digestão. Claro que a gente foca no bom funcionamento do intestino. Mas o que acontece? Pro Ayurveda, as doenças, elas se manifestam justamente quando você tem uma baixa produção de enzimas digestivas que vai trabalhar o processo de digestão dos alimentos que você está ingerindo. Então, para o Ayurveda, a coisa mais importante é você ter uma boa capacidade digestiva, porque a partir dali, o alimento que você consumir, ele vai ser digerido, ele vai ser degradado em pedaços pequenos, vai entrar na sua corrente sanguínea, depois aquilo é captado pelos tecidos e direcionado às células específicas do corpo. Então, para que você tenha uma boa capacidade digestiva, aqui eu quero deixar algumas dicas para você. A primeira dica é, primeira coisa, alimentar-se quando você estiver com fome. Nunca coma nada, nunca ingira alguma coisa se você não estiver com fome. E aí entra a questão de você saber também diferenciar o que é fome de vontade de comer. Fome é quando você sente uma baixa energia, é quando você fica todo o tempo olhando ali o relógio, é quando você fica... o seu estômago, você sente que tá roncando ali, enfim, você fica completamente desconcentrado, tá? Então, se você apresenta isso é sinal de que você tem fome. Agora, se você não apresenta essas características que eu mencionei, não tem intestino, o intestino não tá roncando, você ainda tá se sentindo satisfeita, mas enfim, você viu ali um bombom de chocolate. E aí, ao ver aquilo, te deu vontade de comer. Mas não que você esteja com fome, simplesmente porque você viu aquele alimento. Então isso não é fome, isso é vontade de comer. Então isso não é interessante, sabe por quê? Pro Ayurveda, quando você se alimenta, quando você consome algo, sendo que a última digestão ainda não foi digerida, isso vai gerar pro Ayurveda o que é chamado de biotoxina. Na visão da nutrição também ocidental, a gente chama isso de toxina também. Então é gerado biotoxina, toxina. E essas toxinas, à medida que você faz esse processo muitas vezes, comendo, sem você estar com fome, você acaba fazendo com que essas toxinas se acumulem cada vez mais. E aí essas toxinas elas vão acabar se alojando em algum local ali do seu corpo. E aí muitas das vezes, lá na frente, você começa a sentir, por exemplo, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma asites da vida, sinusite, bronquite, enfim. E isso pro Ayurveda tem relação com o aumento, com o acúmulo de toxinas instalada nesse local. Por quê? Porque você nunca olhou, nunca teve esse olhar de comer quando você está com fome de verdade. E sempre você consumia alimentos, sempre um atrás do outro, sem dar aquele espaço. Geralmente, para que você consuma, eu me refiro aqui das refeições de maiores volumes. Então, as refeições com maiores volumes, o interessante, por exemplo, almoço e jantar. Então, tem um espaço. Geralmente, se você almoça, muitas pessoas não têm a necessidade de, por exemplo, ingerir ali um lanche intermediário à tarde. Não há essa necessidade. Muitas das vezes a pessoa está se sentindo satisfeita. Então, se você não tá sentindo fome, esses desconfortos, estômago roncando, baixa de energia, falta de concentração, se você não estiver sentindo isso, não há necessidade de você estar consumindo um lanche, alguma coisa. Agora, se você tá sentindo isso, aí sim vale a pena você fazer uso de algum alimento, de alguma coisa, tá certo? Agora, se você não tá, vai esperar a sua próxima refeição.
E aí quando você come, quando você realmente está com fome, fome real, você não acumula toxina. E tudo aquilo que você está comendo vai ser absorvido de forma, assim, perfeita pelo seu organismo. E isso é fantástico, isso é extraordinário. Mas o que acontece hoje com a maioria das pessoas, principalmente pessoas que buscam aí o emagrecimento, é justamente o contrário. As pessoas hoje comem por emoção. Muitas das vezes, se a pessoa está irritada, triste, nervosa, ansiosa, enfim, aquilo ela quer descontar aquela emoção que ela está sentindo num doce, num carboidrato, enfim, num pão. E não para pensar e analisar se aquilo que ela está sentindo é fome de verdade ou não. E aí é onde surge grande maioria das doenças e onde surge também o acúmulo de peso. Então, a minha dica para você nesse vídeo é que comece a reparar os sinais da sua fome. Perceba se o que você está sentindo para você querer comer aquele alimento naquele momento é fome ou é vontade de comer. Se for fome, então coma. Coma. Agora, se não for fome, não coma. Espere os sinais da sua fome chegar. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se fez sentido para você, então compartilhe aí com outras pessoas. E se quiser deixar algum comentário a respeito desse assunto ou outro assunto pertinente, coloca nos comentários. Um cheiro e até qualquer hora!